Você está pronto essa noite? Amém? Então eu queria que você, antes da gente ler, estendesse sua mão aqui na minha direção. Você falasse assim: Deus tem misericórdia do Rafa. Repete de novo, fala: Deus tem misericórdia do Rafa. Verdade, Senhor. Vamos ler junto Mateus capítulo 6, versículo 10. Glória a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 10. Primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho segundo escreveu Mateus. Diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como é nos céus. Pai, nós oramos para que tu santifiques o teu nome nessa noite em nosso meio. Oramos para que nossos corações estejam abertos, a nossa mente alerta para receber a semente incorruptível da sua palavra, que não é só viva, mas também é eficaz, não é só eficaz, mas também é viva e pode nos transformar e trazer a consciência da sua vontade perfeita, agradável e que também é boa, para que nós possamos desfrutar em te conhecer, em te prosseguir conhecendo e manifestando quem o Senhor é para todos que nos rodeiam, para a glória do seu nome. Tudo que nós queremos é que você venha e faça a sua vontade, rasga o nosso coração e aparece, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Queridos, eu queria que essa noite, eu sempre peço isso, mas essa noite especial, não me deixe sozinho, vem comigo, a gente vai aprender um pouco mais sobre o que significa o reino de Deus, e a gente vai entender qual é o nosso papel a respeito disso. Nós vamos primeiro pensar, você já imaginou o reino de Deus? Né? A Bíblia vai nos dar algumas dicas a respeito desse reino, mas cara, o que nós sabemos a respeito desse reino de Deus é que, ou o reino dos céus, é que lá não existe dor. No reino de Deus não existe choro, não existe tristeza. No reino de Deus não existe injustiça. No reino de Deus não existe desigualdade. No reino de Deus não existe comparações. No reino de Deus não existe ansiedade, depressão. No reino de Deus não existem carências e nem ausências. No reino de Deus não existe traições, facções. No reino de Deus não existem divisões. No reino de Deus não existe mais rebelião. No reino de Deus não há decepção. Cara, pega o dia mais incrível da sua vida. Eu não sei qual é o dia mais incrível da sua vida. Cara, o dia mais legal da sua vida. Que você recebeu a notícia mais incrível. Eu não sei você, talvez seja o dia do seu casamento, o meu dia mais incrível da minha vida. Tirando assim, sabe, as experiências com Deus. Uma questão mais terrenal. O dia mais incrível da sua vida pode ser, sei lá, uma viagem que você veio para fora, você foi para Disney, você fala, meu Deus, olha que incrível isso. Sei lá, eu não sei quem foi para Disney, mas quem vai diz que é mágico, né? Imagina você ir para Disney no dia mais lindo do ano e nunca acabar esse dia. Já pensou? Que incrível? Pô, que da hora, cara. Com passe livre para ir em todos os brinquedos. E você não se cansar também. E poder comer tudo que tem lá de graça. Eu não sei, mas deve ter coisa massa para comer lá. Eu nunca fui. Já fui no Beto Carreiro aqui, né? Do lado. Que também é bem legal. Mas a Disney deve ser mais legal, né? Cara, o reino de Deus é muito mais maravilhoso. O reino de Deus é muito mais glorioso. Você vai se sentir como se aquele lugar e aquele momento fosse exatamente o que você nasceu para desfrutar e tá. Mas o mais incrível é que no reino de Deus está Deus, Jesus, o amado da nossa alma. É isso que faz o reino de Deus ser incrível, é a presença dele. A Bíblia diz que nós em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, nós também o conheceremos como somos conhecidos. E aquilo que Jesus ora em João 17, Pai, o meu desejo é que onde eu estou, eles estejam, isso vai acontecer de verdade. Glória a Deus. Mas cara, eu sinto às vezes que a gente fala pouco sobre o reino de Deus, a gente
às vezes até entende pouco sobre o reino de Deus. Você sabia que reino de Deus, ou reino dos céus, né, no original grego reino, basileia, ele aparece só no Novo Testamento 133 vezes. É muitas vezes. Pra você ter uma ideia, a palavra igreja, eclésia, aparece no máximo 4 ou 5. Mas a palavra reino de Deus, ou reino dos céus, aparece em 133 vezes. Você vai ver que Jesus pregou sobre o reino. Na verdade, a Bíblia vai dizer que o evangelho que nós propagamos é o evangelho do reino. Essa mensagem, ela é muito importante. Ela é tão importante que a Bíblia vai dizer em Mateus no capítulo 3, no versículo 1 e 2, que se levantou um homem chamado João Batista, e ele começou a pregar um arrependimento, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E você vai ver que no capítulo 4 do mesmo livro de Mateus, a Bíblia vai dizer que Jesus, ouvindo que João Batista estava preso, tinha sido preso, se levantou e começou a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É como se Jesus estivesse dizendo: essa mensagem que João Batista está pregando, ela não deve ser terminada nunca. Se ele que pregava essa mensagem parou porque está preso, eu vou continuar. Glória a Deus. Você vai ver que o apóstolo Pedro, na pregação dele em Atos no capítulo 3, ele prega o quê? Ei, esse rei que vocês crucificaram era aquele que devia de vir. Arrependam-se, pois. O que faremos, irmãos? Arrependam-se, pois. O reino está vindo. O que significa o evangelho do reino? De maneira resumida, para a gente entender, eu gosto sempre de dar esse resumão, assim. Imagina que a gente vai resumir em 3 minutos, né, a história do evangelho. A gente não pode fazer isso sem perder muita riqueza, mas de maneira resumida, o livro que você tem na sua mão, ou no seu aplicativo, no seu smartphone, a Bíblia, um compilado de livros, vai contar uma história, vai contar a história do reino. E essa história, em Gênesis no capítulo 1, é um Deus eterno, Senhor de todo o universo, criativo infinitamente, poderoso infinitamente, que pode estar em todos os lugares, que sabe de todas as coisas. Ele desejou expandir o seu reino, que era apenas celestial, para todos os lugares. E quando ele expande o seu reino, ele cria o céu, a terra, ele cria o mar, as estrelas, o sol, a lua, os astros, ele cria os animais, ele cria um jardim, e ele faz um homem, um ser, para que ele pudesse cuidar, que ele pudesse ser cuidador, que ele pudesse ser guardador, que ele pudesse ser representante desse rei celestial aqui na terra. Então, quando ele fez a imagem e semelhança, Adão, você sabe o nome desse cara, se você não sabe, está em Gênesis, no capítulo 2, sua criação, e Eva, a sua mulher, agora caminham na terra representando esse Deus que ao entardecer vinha, esse rei, ter comunhão com eles. Mas você sabe que no capítulo 3 houve uma rebelião. O homem decidiu sair debaixo da jurisdição e do domínio de Deus, e ele agora está rebelado contra Deus. Você vê várias vezes Jesus contando parábolas a respeito de um rei que foi conquistar um reino longínquo e deixou alguns cuidadores, servos, ao encargo de outro reino, e eles se rebelaram contra ele. Os homens que arrendam a vinha, você, né, se você se lembra dessa parábola, a gente vai falar talvez dela mais posteriormente. Mas então, esse rei, Senhor de todo o universo, que agora está em inimizade com o homem que se rebelou contra ele, que usurpou um reino, esse rei celestial começa a avisar inúmeras vezes para que os homens se arrependam. Então ele manda profetas, ele manda homens ungidos, sacerdotes, que falavam que Deus falava através desses homens. E a Bíblia vai dizer em Hebreus no capítulo 1, que havendo Deus outrora falado aos nossos pais por meio de profetas, visões e sonhos, nesse tempo nos falou por meio de seu Filho. Porque os homens não conseguiam entender, eles não conseguiam ouvir, eles não conseguiam compreender. Os céus estavam muito distante da sua linguagem, eles não estavam mais falando a língua do céu. Então o próprio Deus encarnado, João, vai dizer que o Verbo se encarnou e tabernaculou entre nós, fez morada, ele habitou entre nós. O verbo de Deus, a palavra que aparecia aos profetas. Quando você lê no Velho Testamento, veio a palavra do Senhor a Isaías, está falando de Jesus, glória a Deus, porque ele se identifica como a palavra.
Só que para preparar o caminho dele, vem um homem chamado João Batista, e ele começa a preparar o caminho do Senhor. A voz do que clama do deserto é uma profecia de Isaías. Apregoai o ano aceitável do Senhor e o terrível também. Então eles começaram a pregar: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Olha, esse rei celestial ao qual vocês se rebelaram está vindo, e ele está vindo tomar conta daquilo que sempre foi dele. Arrependam-se, pois, enquanto há tempo. Então a mensagem do evangelho é uma reconciliação. Se é necessário uma mensagem de reconciliação, é porque estamos em rebelião. Você está comigo ainda, amém? Resumidamente, a mensagem do reino é essa: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mas a grande pergunta é, que é a primeira que a gente vai falar: esse reino, ele está vindo ou ele já chegou? Porque às vezes parece que causa uma dúvida na nossa cabeça: ou esse reino está vindo ou esse reino já chegou? A Bíblia vai dizer, como nós lemos em Mateus 4,17, que Jesus começa a pregar depois que João Batista é preso: arrependam-se, portanto, pois o reino dos céus está próximo. Ou seja, ele está vindo. Mas em Lucas, no capítulo 17, no versículo 20 e 21, a Bíblia vai dizer que certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá está aqui ou lá, porque o reino de Deus está entre vocês. As antigas traduções traduziram dentro de vocês, mas eu estava estudando e não faz sentido Jesus estar falando dentro, porque eles estavam perguntando quando e não onde. Quando virá o reino de Deus? Os fariseus estão perguntando. Se Jesus responde para os fariseus que o reino estava dentro deles, ora, eles não precisavam de Jesus. Em outra parte, Jesus diz aos fariseus: não estáis longe do reino de Deus. Em outro lugar, ele fala para Nicodemos, no capítulo 3 de João, dizendo: olha, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então Nicodemos não podia ver porque não tinha nascido de novo. Se ele não podia ver, porque o reino também não estava dentro. Só que como eu sou jovem, eu mandei mensagem para o pastor Luciano Subirá e falei: pastor, você não acha que seria a melhor tradução entre? A NAA traduziu entre, a NVI entre, apesar da Almeida, revista atualizada, ter dentro. E aí ele me respondeu falando: Rafa, você tem razão, no contexto, o que Jesus está respondendo é: o reino de Deus está entre. Eles perguntam: quando vai vir? E Jesus fala: é invisível, ele está entre vocês. De quem Jesus estava falando? Dele. O reino de Deus estava naquele momento na terra, porque Jesus estava na terra, e ele é o rei, glória a Deus. Um reino está onde está o rei, não importa onde o rei esteja. Mateus no capítulo 12, no versículo 28, diz assim, quando eles indagam Jesus que ele estava expulsando demônios pelo espírito de Beelzebu, aí Jesus diz assim: olha, se porém eu expulso demônios pelo espírito de Deus, que é pelo espírito de Deus que eu expulso, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Rafa, o reino de Deus, ele está vindo ou ele já chegou? As duas coisas. A gente vai entender isso. Lucas no capítulo 4, no versículo 20, você vai ler o contexto. Jesus entra na sinagoga em Nazaré e a Bíblia diz que, como de costume, ele estava lendo as escrituras, ele estava lendo a Torá. A Bíblia vai dizer, você vai ver na sua casa, que ele está lendo uma porção de Isaías 61. 61 ou 60? 61. E Isaías 61 fala a respeito de uma profecia. Qual profecia? O reino glorioso do Messias. Quem creu na nossa pregação, e aí começa a falar a respeito, ele vai para o versículo dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu creio, nossa pregação é outra. O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para pregar as boas notícias, a mensagem da reconciliação. Pregar o ano aceitável do Senhor, o dia terrível do Senhor, dar vista aos cegos, os surdos ouvirem. Jesus está lendo isso na sinagoga. O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para. A Bíblia vai dizer que quando Jesus termina de ler isso aí na sinagoga, você está comigo ainda, amém? Ele termina de ler isso na sinagoga, a Bíblia diz que Jesus se senta,
E aí diz no versículo 20 do capítulo 4 de Lucas: tendo fechado o livro, devolveu o assistente e assentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Todo mundo estava olhando para Jesus. Mas a pergunta é, por que estava olhando para Jesus se ele já tinha terminado de ler? A gente não pode afirmar com certeza, mas alguns estudiosos e entendidos das tradições judaicas diziam que naquela época as sinagogas, elas tinham 3 cadeiras. E essas 3 cadeiras ficavam em todas as sinagogas. Quem sentavam nessas 3 cadeiras? Uma dessas cadeiras se sentava o principal da sinagoga. Por quê? Porque ele era o principal da sinagoga. Então ele podia sentar ali na frente, bonitinho. A segunda pessoa que se assentariam numa dessas 3 cadeiras era o ancião da sinagoga, aquele que tinha mais idade na sinagoga. Por quê? Porque ele merecia respeito, honra. Mas os historiadores dizem que a terceira cadeira, ninguém se assentava. Em todas as sinagogas, essa cadeira ficava vazia, porque representava que o dia que viesse o Messias, ou o dia que viesse o reino de Deus, o reino do Senhor, o reino dos céus, o Messias se assentaria nessa cadeira. Você está comigo? A gente não pode afirmar que Jesus se assentou nessa cadeira, mas nos dá a entender a história que Jesus termina de ler, entrega o pergaminho e se senta num lugar que está todo mundo assim olhando para ele. E todo mundo está esperando o que vai acontecer em seguida. E o que acontece em seguida é Jesus dizendo: hoje se cumpriu essa palavra. E aí eles dizem: olha, não é o filho da Maria? Ele ficou biruta, está sentando na cadeira do Messias. Jesus diz: hoje se cumpre essa palavra, o reino dos céus, ou o reino de Deus está entre vós. Só uma curiosidade, tem algumas pessoas, alguns teólogos que fazem diferenciação entre o reino de Deus e o reino dos céus. Mas outros, que é o que eu acredito, não faz diferenciação do reino de Deus e do reino dos céus. O reino dos céus só vai aparecer no livro de Mateus. E ele só aparece no livro de Mateus porque foi escrito para judeus, e a gente entende que os judeus ele não usava com frequência a palavra Deus, porque era muito sagrado. Então, em vez de falar reino de Deus, Mateus fala reino dos céus. Essa é a única diferenciação que eu acredito. Jesus senta na sinagoga, ele senta na cadeira, talvez, conjecturando, do Messias. Rafa, como pode o reino de Deus vir, mas já estar aqui? E o melhor exemplo que eu vi a respeito disso é uma sombra. É como se o reino de Deus estivesse descendo, a sombra do reino já chegou. Uma sombra sempre chega primeiro. Quem já tentou correr para ganhar da sombra? Quem já tentou perseguir a sombra? A sombra sempre chega primeiro. Então, é por isso que nós vivemos o reino de Deus, porque Jesus disse que estava entre eles, a respeito dele mesmo, mas nós sabemos que todos quanto receberam, deu-lhes o poder dunamis, de serem feitos filhos de Deus, glória a Deus. Então agora o reino de Deus também está dentro de nós, aleluia. Porque se o rei habita em nós, o Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos habita em nós, logo nós também carregamos esse reino. Então é por isso que nós podemos manifestar o reino de Deus. Jesus diz para Nicodemos que ninguém pode ver. Cara, olha que, nossa, eu adoro as escrituras, é maravilhoso. Jesus senta com Nicodemos em João no capítulo 3, aí de repente Nicodemos chega para Jesus e fala bem assim: todos sabem que você é mestre em Israel. Ninguém pode fazer as coisas que você faz se Deus não está com você. Ele não fez nenhuma pergunta para Jesus. Aí Jesus diz para ele: Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí eu estou olhando a narrativa e eu falo: ué, Jesus, mas ele não fez nenhuma pergunta, o que isso tem a ver com o rolê? Ele está chegando para Jesus falando: ó, todo mundo tem certeza do quê? Que você é mestre, que você é rabi. Aí Jesus fala: aí cara, vocês não estão vendo, certo? Vocês não podem ver o reino de Deus. Eu sou muito mais do que um mestre, porque vocês ainda não nasceram de novo. Só discerne o que é espiritual se for pelo Espírito de Deus, a Bíblia diz, aleluia. Então, eles estavam cegos, eles não viram a luz desse mundo, o reino estava entre eles. Jesus perante Pilatos pergunta: você é rei? Da onde é o seu reino? A resposta de Jesus em João 18:36 é: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim,
para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. E aí ele pergunta, por acaso você é rei? E ele responde, tu disseste. Para isso nasci, para isso vim ao mundo, para pregar a verdade. Pilatos pergunta, o que é a verdade? A verdade é que o reino está vindo. Você está comigo ainda, amém? Rafa, o que isso influencia na nossa vida? O que isso tem a ver com a gente? A resposta é tudo. Porque se a gente entende um padrão de que Jesus precisava esperar que alguém preparasse o seu caminho. Eu gosto muito de uma história que uma vez eu vi um pastor contar. Acho que foi Rodolfo Abrantes, se eu não me engano, que vai estar com a gente aqui na origem. Ele conta uma história conjecturando uma parada muito legal. Às vezes a gente discute por que Jesus começou o ministério com 30 anos. Porque 30 anos era a idade reconhecida para exercer um ofício, né, de sacerdócio ou de rabi. Legal, pode ser. 30 anos era a idade mínima para terminar a escola farisaica. Pode ser. 30 anos era a idade em que o pai, depois de ter ensinado a profissão para o filho, entregava o cuidado do trabalho para o filho. Pode ser. Mas eu gosto muito dessa conjectura que ele faz, dizendo que o que Jesus estava esperando para se manifestar, além de se desenvolver no seu crescimento em graça perante Deus e os homens, em conhecimento, era o fato que ele estava esperando João Batista. E aí a gente pode imaginar uma suposição. Você está comigo ainda, amém? Imagina João Batista chegando aos seus 28, 29 anos, porque eles tinham uma idade muito parecida, era muito perto da idade deles. Você sabe muito bem que eles ficaram juntos no ventre da mãe. João Batista um pouquinho antes, né, ele era mais velho que Jesus. Sua mãe Isabel, prima de Maria. Mas imagina que com 28, João Batista fala bem assim, cara, você quer saber, esse negócio de comer gafanhoto e mel não tá legal. Estou perdendo umas massa muscular, eu queria ser bodybuilder, não está dando. Gafanhoto não é hipercalórico. Não pode batata doce, não pode whey, não está legal. As minas estão olhando para mim falando, nossa, olha a perninha dele de sabiá. Não está legal isso aqui. Mas meus amigos estão aproveitando a vida, eu estou aqui no deserto, fazendo o quê? Olha minha roupa, cara, é pele de ovelha, olha o cheiro de ovelha isso aqui. E de repente João Batista, sei lá, ele pira a cabeça e ele fala, quer saber? Isso aqui não é mais para mim não. E aí ele abandona o deserto, ele abandona a mensagem que ele foi chamado para pregar, e ele vai fazer o quê? Aí ele vai nas baladinhas de Canaã da Galileia, ele vai nas raves de Nazaré, ele fala, quer saber, cara, o negócio é comprar eu quero comprar o camelo mais caro que tiver, né? Passar assim na frente das menininhas com o meu camelo, fala aí, quer uma carona? E aí de repente João Batista está com 42 anos, playboy, e aí ele fala, cara, que vida vazia, eu me sentia tão melhor quando eu estava no deserto, comendo gafanhoto, mel, vestido de pele de ovelha, parecia que minha vida fazia sentido naquele lugar. E aí ele volta, com 42 anos, cabelo já branquinho, tipo o meu, a barba meio já branqueando, e aí de repente ele volta, começa a batizar e pregar arrependimento, e Jesus chega com o quê? Com cabelo branco, a barba branca. E Jesus chega como? Vamos logo, João Batista, estou te esperando, faz 12 anos, você está atrasado esse rolê aí, me batiza para eu começar esse ministério. Os discípulos perguntam para Jesus, olha, não devia vir Elias antes de começar o seu ministério? Jesus diz, ele veio, vocês não reconheceram. Ou seja, nem Jesus começou o seu ministério sozinho, de qualquer maneira, não foi um autoenvio, ele esperou alguém preparar seu caminho. O que isso quer dizer? Quer dizer que a segunda vinda dele, também haverá pessoas que prepararão o seu caminho, amém? Porque a profecia de Isaías não terminou. Então, se o padrão da primeira vinda é preparar o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas, significava isso, quando um rei vinha com o seu reino, os seus súditos preparavam o caminho para que o caminho dele fosse glorioso, para que ele não chegasse com a carruagem tudo lamaçada, com a roda meio quebrada. Não, eles aplainavam o caminho para que viesse esse rei com esse reino. E aplainar o caminho fala sobre a gente preparar isso. A Bíblia vai chamar a gente de embaixador.
Sabe que muitos povos antigamente, para eles conquistarem um reino, não era na diplomacia, ou era no poder, ou era na influência da cultura. Quando você vai jogar um joguinho de tabuleiro, até um jogo digital de domínio, você vai ver que duas maneiras para se vencer é ou pelo poder ou pelo domínio da cultura. Então os embaixadores eram enviados para que a cultura fosse instaurada. É por isso que o domínio de Roma durou tanto tempo, porque eles enviavam embaixadores para que dominasse a cultura daquele povo a ser conquistado, e eles fossem inseridos, eles fossem educados, eles fossem convertidos a essa cultura. Você ainda está comigo, amém? Agora, imagina... Rafa, eu não estou entendendo muito bem. Vamos pensar de maneira simples um exemplo. Êxodo capítulo 1. Êxodo capítulo 1, a história vai contar que o povo de Deus tinha passado um tempão já no Egito. Você sabe, foi a peregrinação de José que trouxe toda a sua família. A gente não sabe exatamente talvez quanto tempo se passou, mas a Bíblia vai dizer em Êxodo no capítulo 1 que se levantou um faraó que não conhecia José. E a história diz que esse faraó diz, olha, esses hebreus estão se reproduzindo muito rápido, e eles são muito fortes. E ele diz lá no capítulo 1, eis que esse povo é mais forte, mais numeroso do que a gente. Vamos usar de astúcia e fazer deles o quê? Nossos escravos. A pergunta que a gente pode fazer é, como você pega alguém mais forte, mais numeroso que você e faz seu escravo? Como você pega alguém mais poderoso que você e faz seu escravo? A resposta pode ser cultura. Aqui não se fala hebreu, aqui só fala egípcio. Você quer comprar? Moeda egípcia. Você quer trabalhar? Serviço para os egípcios. Não, mas em casa a gente tem uma cultura, mas eles enviavam para a escolinha dos egípcios, eles voltavam o quê? Falando egípcio. É por isso que existe uma guerra cultural. Você está aqui, amém? No Romanos, no capítulo 12, vai dizer, não vos conformeis, amoldeis com este mundo, no versículo 2. Mas transformem-se pela renovação do entendimento de vocês. Não deixe que o entendimento de vocês seja moldado conforme os rudimentos desse mundo. Existe uma cultura do reino de Deus, glória a Deus. A gente vai falar a respeito disso em outras mensagens dessa série, a cultura do reino. Mas... se a gente entende qual é o segredo de escravizar alguém, a gente consegue entender qual é o segredo de desescravizar alguém. É mudar a mentalidade de acordo com a cultura. E a cultura do reino deveria ser a nossa. Rafa, o que tem a ver isso com a gente? O que tem a ver preparar o caminho do Senhor? O que tem a ver aplainar o caminho do Senhor? Sabe o que tem a ver, querido? Deixa eu falar um negócio para você. O reino de Deus está dentro de você. Satanás, ele tenta a todo momento cegar o seu entendimento para que você não desfrute isso. Então você sempre é aquele crente galinha da Angola. Eu estou fraco. Você já ouviu isso aí? Quando se você entendesse o poder que habita em você, você ia entender o que acontece aqui no nosso encontro sobrenatural. Quem teve no encontro sobrenatural? Levanta a mão, vamos ver. Cara, foi glória, não foi? Foi massa demais? Mas vamos lá. Vamos pensar aqui. Deixa eu explicar algo para você, rapidamente, um parênteses, sobre o poder de Deus. Todos aqueles que foram feitos filhos de Deus, eles recebem o poder de Deus. Não são todos que usam o poder de Deus. Mas, um exemplo para vocês. A gente pode até fazer prático. Alguém entrou aqui enfermo, agora, que está sentindo uma coisa que gostaria de uma oração para ser curado? Levanta a mão aí para nós. Tá todo mundo tão são assim? Ninguém? Alguém enfermo que gostaria de ser curado agora? Amém? Glória a Deus. Você gostaria de ser curado do quê, mano? Dor nas costas? Então beleza. Fique em pé em teu lugar então. Não, peraí, primeiro senta, desculpa. Porque, não, eu vou pedir para você levantar, mas eu queria falar um negócio para você. Presta atenção. Quando Jesus entra no barco de Pedro e fala, lança a rede do lado direito, Pedro fala bem assim, Senhor, nós pescamos a noite inteira e nada pegamos, mas sobre a tua palavra lançaremos. O que Pedro está dizendo é que a dependência de que o milagre aconteça não está em quem está fazendo oração, mas quem está ouvindo a oração. E quem está ouvindo a oração é Deus, ok? A matéria-prima do milagre
não é o poder que você acha que tem, mas é a compaixão que você manifesta com o poder que tem. Você está comigo? Toda vez que Jesus ia curar alguém, ele demonstrava compaixão. E Jesus, movendo-se de íntima compaixão, curou a muitos. De repente um leproso chega e ele está de longe, Jesus manda chamar ele. Quando foi a última vez que alguém mandou chamar esse leproso? Cara, a cura dele começou ali na alma. O leproso era expulso de todos os lugares e ninguém queria um leproso perto, mas Jesus disse: traga ele até aqui. Ei, Jesus está chamando você para perto. O leproso falando: me chamando para perto? Faz tantos anos que ninguém me chama para perto. E Jesus não só chamou para perto, a Bíblia diz, ele chega para Jesus e fala: se você quiser, eu posso ser curado. Jesus, diz a Bíblia, toca nele e fala: eu quero. Quantos querem que a nossa irmã seja curada? A Bíblia diz que de Deus é o sim e o amém. Significa que não é o sim, sim, nem o amém, é o sim e o amém. É quando alguém crê, deseja e os outros concordam. Glória a Deus. Então, a cura dela é muito simples, porque a cura dela nada mais é do que manifestar um reino que recebemos dentro de nós, glória a Deus. Porque se nesse reino não tem mais enfermos, então a gente pede para a nossa irmã levantar agora onde ela está. E as irmãs que estão do lado dela, botam a mão nela, nas costas. E a gente diz assim: Deus, quando criou Eva, Ele fez Eva perfeita. Ela não tinha dor nas costas. Cristo na cruz do Calvário resgatou uma origem que tínhamos no Éden. Então nós ordenamos a sua dor nas costas que sai agora em nome de Jesus, porque nós concordamos, dizemos sim e amém. Nós ordenamos coluna se endireite agora, articulações, ossos, seja disco de papagaio ou qualquer outro nome, nós não aceitamos. Seja agora realinhada e refeita a coluna sua, em nome de Jesus nós ordenamos, porque nós queremos o reino dele na terra, em nome de Jesus. Quem concorda diga amém. Agora faça o que você não podia fazer antes. De 0 a 10 você está sentindo quanto? Dor. 3, você estava sentindo quanto? 7, então bota a mão de novo. Nós queremos uma cura completa. Talvez as suas costas estão ruim de ouvido. Nós ordenamos de novo, novamente, para que seja restaurado 100%. Nós não queremos 3, nem 2, nem 1, nem 0,1. Dor da coluna, vai embora em nome de Jesus, pela autoridade dele e pela palavra que nos outorgou, e suas pisaduras nós somos sarados. Glória a Deus. Amém. Você vai embora para casa. Se não tiver sem dor agora, você vai sem dor. Você pode testemunhar isso aí. Sabe por quê, queridos? Porque o reino de Deus, ele é real. Você está comigo? Anteontem, quinta-feira, o último dia, a gente estava num lugar, a gente chegou atrasado. A gente chegou na hora da oração, a gente não ouviu a palavra. E aí, a gente foi orar. A Maressa de um lado e eu do outro. E aí as duas mulheres que subiram, que foram curadas de 10 anos de surdez, por coincidência, uma fui eu que orei, outra foi a Maressa que orou. E a gente voltou para casa falando como Jesus era bom. Por quê? Porque isso não tem nada a ver com a gente. Porque eu saí com dor nas costas, mas a minha irmã saiu ouvindo. Você entende? E eu estava mega feliz por ela, que ela saiu ouvindo. E daí que eu tenho dor nas costas? O reino de Deus, que é invisível, é manifestado pelos seus filhos na terra. Glória a Deus. Então de repente você está chegando, você está andando, e quando você entende o que significa o reino de Deus e como habita em você, você vai dar palavra de conhecimento para o frentista, para o garçom, e ele vai falar: meu Deus, mas como você sabe dessas coisas? Você fala: cara, eu tenho uma boa notícia para dizer para você. Existe um reino que você não vê, mas ele está vindo. A gente vai orar: venha teu reino. A gente precisa continuar dizendo: seja feita a sua vontade. Qual é a vontade de Deus? É que você manifeste o reino dele. O que isso tem a ver comigo? Tudo. Porque a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17 ao 21. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas.
Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. A cultura do reino é que onde você está, Jesus também está. E se Jesus está, o reino dos céus é manifesto naquele lugar. Glória a Deus. Mas deixa eu dizer algo para você. Não é o poder do reino dos céus que é maravilhoso. É o rei desse reino que é maravilhoso. Porque terão homens que manifestarão o poder desse reino e não entrarão nesse reino. Mas todos aqueles que amam esse rei estarão nesse reino e manifestarão esse reino. Glória a Deus. Cara, a gente fala aqui em cima e é verdade. Você precisa ter experiência a felicidade de libertar alguém de um espírito maligno, cara. Sabe, você vê aquela pessoa ser dominada por um espírito maligno e você orar e ela ser liberta. É maravilhoso ver como o reino de Deus é real. Uma pessoa ser curada, pessoas serem transformadas. A cultura do reino fala sobre comportamento também, claro que sim. Você quer saber a cultura do reino? Spoiler de outras mensagens próximas. Mateus capítulo 5. O sermão da montanha é a cultura do reino. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e todo mal disserem contra vocês mentindo. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim também sofreram os profetas que vieram antes de vocês. A cultura do reino tem que ser manifestada em todas as áreas. No procedimento, na pureza, na fidelidade, no poder. Rafa, como preparamos o caminho do Senhor? Aplainando o seu caminho, aplainando o caminho para que Ele venha. Como planeamos o caminho para que Ele venha? Cuidando do nosso. Todo lugar que nós andamos, nós anunciamos, vem o reino de Deus. Eu tenho uma boa notícia para você, é tempo de reconciliação. Mas cara, parece que às vezes a gente esqueceu dessa mensagem. Às vezes eu me encontro com crentes que entraram no automático. Elas são crentes bonitinhos de domingo à noite. Elas são crentes bonitinhos de sábado à noite. Não deixa o inimigo cauterizar a sua mente. Ele tem a sua presença. Você derrama lágrimas quando ele vem, seu coração se constrange. Ele te repreende com facilidade. Cara, quanto mais eu conheço Ele, as pessoas falam, eu queria ouvir Deus. Eu falo, cara, eu sinto que eu tenho ouvido Deus mais agora do que quando eu era jovem, mas cada vez mais eu sinto que Ele me repreende mais. Será que eu estou piorando ou estou melhorando? Mas é porque o coração vai ficando mais maleável para que Ele vá repreendendo, para que Ele vá aplanando o caminho, para que nós preparemos o caminho do Senhor. Venha a nós o teu reino, que seja feita a sua vontade na terra, como ela é feita nos céus. Como é feita a vontade dele nos céus, é prioritária, é imediata, ela é integral. A vontade de Deus no céu não é feita mais ou menos, ou 90%, ou 95%, ou eu deixo essas áreas da minha vida com a porta fechada. Não mexe não, a vontade de Deus no céu é que ele seja tudo em todos. Agora que nós entendemos que o reino está vindo, mas também já está aqui, e que é nossa responsabilidade como embaixadores manifestar esse reino aplainando o caminho do Senhor. Cara, as nossas conversas têm que ser sobre o reino.
Sabe, eu não quero expor ninguém aqui, também não vou falar nome, duvido que essa pessoa vai ver essa mensagem também. Mas antes de casar com a Maressa, eu tive uma namorada, e a mãe dela chamou a gente, queria que a gente terminasse o relacionamento. O nível, né? Quase não se intrometia. Mas era autoridade, eu tenho que respeitar. E eu perguntei, mas posso falar por quê? Ela falou, Rafa, a gente não percebe que tem nossa família em comum, porque você só consegue falar das coisas de Deus. Aí eu falei, isso eu não consigo mudar. Ela era crente, nasceu na igreja, a mãe era crente, mas talvez ela queria alguém que falasse sobre outras coisas, tá bom? Não tem problema. Glória a Deus que a primeira vez que eu sentei na casa da Maressa, o que eu falei na tua casa, a primeira vez que eu sentei com a sua mãe? Das coisas do reino. E a mãe da Maressa chorou. Aí eu falei, vou conseguir casar com essa menina então. Claro, a gente fala de outras coisas, mas cara, a gente sempre termina em Jesus. Não tem como. Qualquer coisa que você for falar. Vai falar de pet, termina em Jesus. Ele criou os cachorros tão fofos mesmo, né, cara? Tinha que ser lindo. Se estivéssemos manifestando, se a gente anelasse de verdade esse reino, se a nossa oração todo dia é Jesus, que venha o teu reino, custe o que custar, me deixa manifestar o teu reino, eu quero que ele venha, eu quero que a tua vontade seja feita hoje, na minha vida, como ela é feita nos céus, então estaríamos preparando o caminho do Senhor, e a Bíblia dizendo, apressando a sua vinda, que o desejo dele é que todos se salvem. Mas se talvez nada do que falamos aqui te convenceu a viver uma vida que você acorda e fala, Jesus, que teu reino venha e que a tua vontade seja feita e me usa para manifestar o teu reino. Então, nesses últimos 10 minutos a gente conclui com uma pergunta, você sabe o quanto custou para que a gente tivesse esse reino? Porque às vezes o que nos faz esquecer, ou ter por menos, ou achar que é normal a presença de Deus, ou passar anos, e não importa quantos livros você leu, ou quanta teologia você sabe, palavras do grego e do hebraico, se perdeu paixão, se perdeu fascinação, é porque você perdeu o mais importante. Talvez a glória desse reino, o poder desse reino te vislumbrou, porque é maravilhoso expulsar um demônio, você falar, caramba, os demônios se sujeitam, Jesus, os demônios se sujeitam ao seu nome, e ele fala, vocês não precisam ficar felizes por causa disso. Então a coisa muito mais legal, é que onde eu estiver, vocês vão estar também, o nome de vocês está escrito lá, na lista de quem vai entrar. Mas eu estava meditando e orando e falando, Senhor, como eu posso pegar um exemplo? Sabe, em Lucas no capítulo 12, Jesus está falando para os discípulos dele não estarem ansiosos com nada. Dizendo, os pássaros, eles não semeiam, eles não ceifam, eles não estocam comida, e Deus cuida delas. Quanto não valem vocês muito mais do que pardais? E os lírios dos campos não semeiam, nem ceifam, mas nem Salomão em toda a sua glória, ele se vestiu como os lírios dos campos. Ele está dizendo, vocês são muito mais importantes que lírio do campo, que hoje está aqui, amanhã não está mais, é lançado no fogo. Aí Jesus olha para eles e fala, não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. E sabe, esse versículo pegou meu coração, e entender o que significa isso. Não temam, pequeno rebanho, porque Deus se agradou em dar o reino para vocês. E aí o Espírito Santo fez uma pergunta, qual é a glória de um reino? E um reino pode ter várias coisas, um reino pode ter súditos, ele pode ter riquezas, um reino pode ter exército, um reino pode ter território. Mas eu lembrei de uma história, a guerra de Alexandre o Grande contra Dario III.
de que o exército de Dario era incontavelmente maior do que o de Alexandre. E a história conta que, pela estratégia, Alexandre vence Dario, só que Dario foge. Alexandre toma conta do reino da Pérsia, glorioso reino persa, só que ele não declara vitória e nem se auto-intitula rei ainda. Por que ele não faz isso? Porque Dario fugiu. E Dario fugiu tão depressa que ele não levou nem esposa, nem filho. Ele fugiu. E diz a história que Alexandre cuida bem da esposa de Dario e dos filhos. E ele não declara vitória por quê? Porque Dario ainda estava vivo. E o exército dele falava: cara, declara vitória, você está dentro da cidade. O exército de Dario que ficou se rendeu a Alexandre. Esquece. Alexandre falou: não, a gente vai perseguir ele. 10 meses Alexandre perseguiu Dario. E encontrou Dario morto pelos seus próprios soldados, seus próprios oficiais. Então Alexandre tira o anel de Dario e aí ele declara vitória. Porque a glória de um reino é o seu rei. Você está comigo? Jesus está olhando e Ele está dizendo: não temam o pequeno rebanho, porque meu Pai se agradou em dar para vocês a glória do reino. Sou eu. O meu Pai se agradou em dar para vocês o rei. E aí o apóstolo João vai dizer, o apóstolo Pedro vai dizer: sabe o que vocês fizeram com esse rei? Vocês crucificaram. Em cima dele estava escrito: Rei dos Judeus. Sabe o que custou para que você pudesse ter o reino? O rei. Como a gente não pode acordar apaixonado? Como a gente não pode dormir desejando que o reino dele venha? Como é que a gente pode, meu Deus, como é que a gente não pode anelar que a vontade dele seja feita? Cara, às vezes chega algumas pessoas, eu estava num retiro ministrando e sentou um líder comigo, um líder de jovem. Ele falou: Rafa, o que eu digo para um jovem que faz a seguinte pergunta? Acho que eu comentei com vocês isso. Por que eu tenho que me manter íntegro se o meu pastor desviou na minha idade e agora é pastor? Eu não sabia nem o que responder numa pergunta dessa. Porque você precisa entender algo, você não está entendendo. Eu encontrei um tesouro. O reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro oculto no campo. Ele foi e vendeu tudo que tinha, muito alegre. Voltou e tomou posse desse tesouro. Rafa, como faz para me libertar de querer riquezas a todo custo? Cara, você não está entendendo, eu encontrei um tesouro. Cara, como é que eu posso ser livre de pornografia? Cara, você não está entendendo, eu encontrei um tesouro. Mas como é que pode andar em paz com todos? Como é que pode acordar apaixonado? Como é que pode chorar vindo para o culto dizendo: Jesus, eu só quero encontrar você? Você não está entendendo, eu encontrei um tesouro. O reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro oculto no campo. Eu não sei se faz sentido para você, mas Jesus está falando isso antes de ir para Nazaré, onde não reconhecem Ele. Eu acho que Jesus está falando dele mesmo, porque a glória do reino de Deus é o seu rei. Jesus é o tesouro que foi escondido no campo. O rei estava escondido na terra e os seus não perceberam. Mas quem percebeu falou: cara, eu vou entregar tudo que eu tenho. Rafa, como é que pode amar mais a Jesus? Cara, você não está entendendo, eu encontrei um tesouro. Você quer pregar, cara? Prega. Eu encontrei um tesouro. Você quer cantar? Você quer ser o melhor ministro de louvor dessa nação? Ministre. Eu encontrei um tesouro. Você quer liderar, você quer multiplicar, você quer ser reconhecido, você quer ter like no Instagram, cara, tenha.
Eu encontrei um tesouro. Só me deixa com Jesus. Você pode ter tudo que você quiser. Você está comigo? Não temam, ó pequeno rebanho, foi do agrado do Pai dar para vocês o reino. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Rafa, como eu consigo perdoar aquele irmão? Cara, você não está entendendo, eu encontrei um tesouro. Não tem um final de semana que eu não estou largado em algum lugar desse tapete chorando. Por quê? Porque eu encontrei um tesouro. O que você pode... As pessoas falam, e eu cuido, e é verdade isso, mas eu ouço isso desde que eu era mais jovem. Cara, cuida do seu coração. Cara, guarda o seu coração. Eu não sei como eu lembro das coisas das escrituras desse jeito. Eu não sei, a minha mulher sabe. Ah, você tem boa memória. Boa memória, irmão. Eu já voltei para casa com um tênis a menos, cara. É ou não é verdade, Maressa? Como é que tu volta para casa com um tênis a menos? Não era o par. Eu voltei sem um tênis. Eu não sei. 2 vezes eu fiz isso? Caramba. Eu não sei porque Jesus faz o que faz. Rafa, como se expulsa o demônio? Eu não sei, cara. Eu só quero Jesus. Rafa, cara, passa um curso de oratória. Você fala, é cativante, é veludado. Você fez qual curso? Eu não sei, cara. Eu só quero Jesus. Eu só ouvi dele. Eu só amo a palavra dele. Eu não estou falando sobre mim. Eu quero que você entenda. Eu estou falando sobre você. Você está comigo? Porque se você só quiser Jesus, você vai ter coisa que você nem pediu, que você nem queria. Então, cuidado com o seu coração para não se perder. Meu irmão, se eu perder o coração, eu perdi tudo. É claro que eu vou cuidar do meu coração, porque no final das contas eu só quero Jesus. E que o reino dele venha. E se o reino dele para vir tiver que me esmagar, se o reino dele tiver que vir, tiver que me processe, nossa, Rafa, você é muito louco fazer essas orações. Irmão, a minha vida já está resolvida no céu. O que pode ser ruim aqui que vai tirar meu foco? Venha o teu reino, que seja feita a sua vontade na terra, como ela é feita nos céus, porque nós anelamos o Rei. Coloque-se de pé comigo nessa noite, querido. Essas mensagens sobre venha o teu reino, é para que a gente aprenda mais sobre o reino, é para que a gente aprenda mais sobre a cultura, mas mais do que tudo, é para que a gente se apaixone cada vez mais e deseje esse rei. Porque ele é muito mais lindo do que a gente pode imaginar. Ele é muito mais maravilhoso do que a gente pode imaginar. Senhor, venha a nós o teu reino, de verdade. Rasga o nosso coração e manifesta o teu reino. Nos coloque em todos os processos que forem necessários. Porque nós queremos que sua vontade seja feita na nossa vida como ela é feita nos céus. Nada mais vai fazer sentido para você, querido. Nada mais vai te fazer feliz do que cumprir a vontade de Deus na sua integralidade, na sua prioridade. Nada mais. Eu não estou dizendo para você deixar tudo, abandonar e viver só 24 horas orando, porque Deus quer que você manifeste seu reino na sua faculdade, no seu trabalho, mas que você não se vislumbre com isso. E aí Ele vai poder fazer muito mais do que você pediu, porque no final das contas você só quer Ele mesmo. Então a canção, cara, que ela fala muito ao meu coração, em inglês chamado Give Me Jesus.
Me dê Jesus. Você pode ficar com o que você quiser, só me dê Jesus. Como é possível um Marte chegar no final da sua vida e um cara fala, nega Jesus? Ele fala, negar Jesus? Fala, cara, eu vou matar vocês. Fala, vai me matar? Eu só quero Jesus, cara. Para mim viver é Cristo, morrer é lucro. É o que eu digo, o que você pode fazer com uma pessoa que morreu? Ninguém. Ei, eu tenho por certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o passado, nem o porvir poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O que mais eu quero nessa vida? Que venha então o teu reino e faça feita a sua vontade na terra como ela é feita nos céus. Então nos usa para preparar o seu caminho, nos usa para aplanar o caminho para que o Senhor venha, estabeleça e manifeste o teu reino inabalável. E que tua glória nos inunde, e que o Senhor ache óleo em nossas lanternas, e que o Senhor nos ache apaixonados com as vestes brancas preparados. Nós temos esperado muito tempo, Senhor, aqui. Deixa-nos desfrutar da sua presença como nunca antes. Leva-nos a lugares que não fomos em Ti ainda. Que nós continuemos a nos assombrar com a Tua santidade, a Tua glória, com o Teu amor, com a Tua face. Sim, Jesus, nós queremos conhecer como o Senhor é. Nós não queremos que as nossas reuniões se resumam em boas palavras, em canções afinadas, mas que a Sua presença venha ao ponto que nós não precisemos e não conseguimos mais ministrar, porque tudo que queremos é a Sua presença. Consuma-nos, Jesus. É melhor ser devorado por Você do que servir de alimento para qualquer outro. Senhor, nós oramos para que, se há alguma reserva em nosso coração, que o Senhor seja como foi em Pentecoste, com um vento suave, mas também era violento. Que o Senhor venha e nos arranque de nós mesmos toda a preservação, justiça própria, toda a autopreservação, tudo aquilo que nos impede de nos lançarmos por completo, Senhor. Que o nosso coração seja encontrado com pureza diante da Tua face. Ah, Jesus, venha o Teu reino, seja feita a Sua vontade.